Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre... E hoje é a nossa quinta aula sobre o Apocalipse. Nós vamos continuar lendo algumas escrituras aqui do livro do Apocalipse e fazendo alguns comentários sobre algumas situações e dúvidas, né, que normalmente o pessoal tem relacionado ao livro do Apocalipse. Bom, primeira coisa, não esqueçam aí de curtir o canal e também de se inscrever, caso desejem se inscrever. E muito obrigado por aqueles que já se inscreveram, muito obrigado por vocês que já estão comentando, fazendo comentários aí sobre as nossas aulas e tudo mais. E eu espero poder ajudar mais e mais nesse aprendizado sobre o Evangelho. Bom, a gente tem falado um pouquinho sobre o que vai acontecer nos últimos dias, né, sobre as destruições que aconteceriam e tudo mais. Hoje, vamos falar um pouquinho, começar, na verdade, aqui no final do capítulo 13. Aqui tem uma citação, né, na verdade, algumas escrituras que o pessoal normalmente tem muita dúvida sobre e acabam fazendo várias especulações sobre essa situação. E você olha na internet e tem várias pessoas lá falando várias coisas relacionadas a essa escritura, mas ela é mais simples do que a gente pode pensar. Vamos pensar aqui começar aqui no versículo 16, lá do capítulo 13, e lá fala o seguinte: ele está falando sobre a besta, né, que dominaria o mundo, né? Essa besta é Lúcifer com o seu poder e suas influências e tudo mais. E lá no 16 ele fala que a besta, né, faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É por isso que eu falei que aqui, na verdade, a gente tem uma grande confusão relacionada a isso aí no mundo, porque as pessoas ficam especulando sobre o que é esse número 666, né? O que é esse sinal que vai ser colocado na pessoa, na testa, ou vai ser colocado em uma parte do corpo. Galera, na verdade, isso é tudo um simbolismo, tá? Não é uma coisa realmente física. O 666 não é uma coisa realmente física, a questão das marcas, né? Ou o que vai ser colocado na testa, ou o que vai ser colocado na mão, numa parte do corpo, etc. Na verdade, isso tudo é para demonstrar o poder que Lúcifer tem nesse mundo. Então, essas especulações, né, na verdade, esse simbolismo é para mostrar para a gente o poder que Lúcifer ele tem sobre as pessoas. E aqui no manual tem uma citação bem interessante, no manual do Instituto mesmo. Ele fala o seguinte: Satanás atualmente assumiu o controle. Para onde quer que olhemos, vemos o seu predomínio, mesmo em nosso próprio país. Ele está dirigindo os governos até onde o Senhor permite. É por isso que existe tanta discórdia, tumulto e confusão por toda a terra. Uma mente suprema está governando todas as nações. Não é o presidente dos Estados Unidos, não é Hitler, não é Mussolini, nem o rei que governa a Inglaterra, mas é o próprio Satanás. E aqui que a gente vê, na verdade, o poder que Lúcifer ele tem e a influência que ele tem nesse mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo aqui. O mundo que nós estamos vivendo, ele tem a influência total de Lúcifer. E quando está falando dessa questão de 666, do símbolo na testa, etc., é tudo um simbolismo relacionado ao poder que Lúcifer ele tem de influência nas pessoas. E a gente precisa de um escape disso, né?
E é interessante que quando João recebe o capítulo 14 como revelação, ele traz para a gente um escape dessa situação de nós estamos vivendo num mundo governado por Lúcifer e suas hostes, né? E aqui lá no capítulo 14, ele começa a descrever para a gente alguns seres celestiais, algumas coisas que aconteceriam, e assim, eu acho muito interessante essa descrição toda que ele faz. Ele falou o seguinte: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião. Esse monte de Sião, ele vai ser colocado num local chamado Adão onde Amã. Então, se a gente procurar lá no Guia de Estudo das Escrituras, a gente vai poder entender um pouquinho sobre esse Adão onde Amã. Eu posso explicar sobre isso um pouquinho depois também, numa outra situação. Mas dê uma olhada sobre isso. O que significa Adão onde Amã? O que é esse vale Adão onde Amã? É ali que as hostes do Cordeiro se reunirão. E ele fala, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Lembra quando a gente falou do 666, etc., e o sinal na testa, de Lúcifer, da besta? Aqui a gente fala do oposto. Essas pessoas que estavam com Cristo, né, que estavam com as hostes do Eterno, lá no vale Adão de Amã, que vão estar lá, na verdade elas tinham em suas testas o nome de Deus e de Jesus Cristo. Ou seja, é exatamente o oposto daqueles que eram influenciados por Lúcifer. Eles tinham aqui a influência total do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala sobre 144 mil. Eu cheguei a falar um pouquinho disso em algum encontro atrás, mas aqui é só para a gente relembrar. Os 144 mil mencionados nesse versículo 1, eles são sumos sacerdotes das 12 tribos de Israel, de cada nação, que são ordenados a trazer as pessoas à igreja do primogênito. A frase, né, que aqui fala um pouquinho logo depois, mas a frase "não estão contaminados com mulheres" significa que eles serão castos ou moralmente limpos. A frase "na sua boca não se achou dolo" significa que eles serão honestos e sinceros. E a frase "irrepreensíveis" significa que eles estarão limpos do pecado. Olha que interessante, nós temos toda a descrição aqui de pessoas que procuram guardar o evangelho. E não somente isso, mas são pessoas que têm, na verdade, né, o evangelho de Jesus Cristo na sua vida pessoal, e eles seguem isso com firmeza total, né? Ele fala aqui, né, sobre essas pessoas. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para seu Cordeiro. Então haverá uma reunião no Vale de Adão de Amã, e nessa reunião, 144 mil, não se sabe se esse número também é um número simbólico, tá? Nós não temos assim uma citação específica falando sobre esse número 144 mil, mas o que a gente sabe é que serão pessoas, sumos sacerdotes, provenientes das 12 tribos perdidas de Israel, e que essas pessoas são responsáveis por trazer outras pessoas de volta à Igreja do Cordeiro. Essa é a informação que a gente sabe específica sobre isso. Aqui no versículo 6, fala uma coisa interessantíssima também, eu gosto muito disso. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo. Aqui eu fiz algumas notações nesse versículo, e eu gostaria de compartilhar essas notações com vocês também. Quando fala assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. O que seria esse evangelho? O evangelho eterno seria relacionado aos ensinamentos
e ordenanças do Evangelho. Então esse anjo, ele veio trazer tudo isso, as ordenanças e os ensinamentos de Jesus Cristo. O Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Proclamar, eu coloquei alguma coisa interessante aqui. Os membros missionários, eles pregam a mensagem dos anjos. Ou seja, a mensagem que é proclamada pelos membros e pelos missionários, elas vêm exatamente do Evangelho eterno que foi trazido pelos anjos, né? Quando está falando aqui que ele viu um anjo voar pelo meio do céu, e esse anjo trouxe esse Evangelho eterno, ele está falando sobre uma pessoa, um anjo, que traria, restauraria todas as verdades que haviam sido perdidas desde a época de Cristo, desde a época da apostasia. E não somente um anjo, mas vários outros seres celestializados, seres ressurretos, que viriam aqui à Terra para trazer essa autoridade para poder proclamar essas coisas novamente. Quando fala que essas verdades seriam proclamadas, seria exatamente porque essas pessoas receberiam autoridade para que houvesse esse tipo de proclamação, para que elas pudessem ensinar com toda a firmeza em Cristo sobre as verdades eternas que vão trazer as pessoas de volta ao reino celestial. Aqui no manual do Instituto tem uma parte muito interessante, eu vou compartilhar isso com vocês, e essa citação fala o seguinte: no que diz respeito ao verdadeiro trabalho da restauração, que anjo realizou esse feito surpreendente? Essa obra que envolve a salvação de todos os homens que existiram na Terra nesses últimos dias. Quem restaurou o Evangelho eterno? Foi apenas um anjo ou diversos deles? Tal pergunta poderia ser respondida pela resposta tradicional e verdadeira. Moroni, filho de Mormon, o profeta nefita que agora é um ressuscitado, o qual possui as chaves da vara de Efraim, aquele através de cujo ministério o livro de Mórmon foi trazido novamente à luz. Esse foi um dos anjos. O fato é que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho eterno, que nele se encontra a mensagem de Deus para a salvação de todos os habitantes da terra. E que atualmente as testemunhas do Senhor estão levando essa mensagem a todas as nações, raças, línguas e povos, um após o outro. Porém, outros anjos ainda viriam após Moroni. Moisés, Elias o profeta, Gabriel, Rafael e diversos anjos, todos anunciando as suas dispensações, seus direitos, suas chaves de autoridade, suas honras, sua majestade e glória e o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, aqui um pouco, ali um pouco. E assim o anjo Moroni trouxe a mensagem, ou seja, a palavra. Mas foram outros anjos que trouxeram as chaves do sacerdócio ou o poder. E numa análise final, a plenitude do Evangelho eterno é constituída de todas as verdades e poderes que o homem necessita para alcançar a plenitude da salvação no reino celestial. Olha que interessante isso, né? Quando a gente pensa sobre o que é a plenitude do Evangelho, essa plenitude ela é constituída de todas as verdades e todos os poderes de autoridade que o homem necessita para alcançar o maior grau de salvação no reino celestial, ou seja, para alcançar a exaltação. Isso, na verdade, é o simbolismo dessa parte relacionada a esse anjo que trouxe as boas novas, né? Que ele tinha o Evangelho eterno. E eu sou muito grato por saber que o anjo Moroni ele fez a parte dele, né? E que outros anjos, outros seres ressurretos, eles tiveram a chance de trazer as chaves de autoridade
para que tudo pudesse ser restaurado. Na verdade, esse versículo ele fala tudo sobre a restauração. E ele mostra uma consequência eterna para o que foi feito ali na época de Joseph Smith. Quando a gente para prestar atenção nisso, a gente vê como que o Senhor é misericordioso conosco, por fazer com que nós possamos saber dessas coisas e que possamos ter um testemunho real sobre essas coisas também. Eu sou grato porque, na verdade, nós recebemos um testemunho dessas coisas, não é porque nós estamos lendo algo ou porque estamos estudando somente algo. Nós recebemos um testemunho porque a gente tem a chance de perguntar a Deus sobre essas coisas. Perguntar se essas coisas são verdadeiras. E Deus, ele responde a uma oração sincera. E eu sei que essas coisas são verdades. São verdades eternas que foram restauradas, que foram trazidas à nossa terra. E nós temos a chance de proclamar essas coisas, de ajudar outras pessoas a conhecerem. Por isso que o livro de Mórmon é um livro tão especial. Então vamos passar agora para essa segunda parte do nosso estudo do Apocalipse, dessa aula 5. E na verdade o que acontece aqui é porque o Senhor, em sua misericórdia, ele resolveu derramar algumas pragas sobre a terra, pragas destrutivas sobre a terra. Então todo mundo lembra daqueles 7 anjos. Todos aqueles 7 anjos receberam então uma taça, ou seja, receberam poder destrutivo para que pudesse lançar algumas destruições sobre a terra. Lá no capítulo 16, ele fala sobre isso e assim dá algumas, como eu posso dizer, de uma forma bem descarada, o que vai acontecer com algumas coisas que nós temos aqui na terra. Então eu separei alguns versículos aqui para a gente poder comentar sobre. Lá no versículo 1 do capítulo 16 fala assim: "E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus." Então esses 7 anjos receberam então essa incumbência de derramar 7 pragas sobre a terra. Lá no versículo 2: "E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e o que adoravam a sua imagem." Lembra que a gente estava falando sobre o sinal da besta, né? Exatamente, são aqueles que se permitem serem admoestados ou serem comandados por Lúcifer e suas ideias, né? E aqui, ele, quando fala de uma chaga má e maligna, né? Chaga são aquelas doenças de pele, né? Que acontecem nas pessoas. E, bom, não quer dizer que vai ser uma chaga especificamente, né? Mas isso pode ser específico à questão de feridas, doenças, devido à destruição que acontece na Terra. Então a Terra vai estar passando por algumas destruições. Então feridas e doenças que vão aparecer, né? No 3, "E o segundo anjo derramou sua salva no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue." Então, poluição, destruição das matas, destruição da terra, erosão, todos esses problemas que estão sendo causados pelos homens, na verdade, eles vão trazer consequências para a terra, né? Então, quando fala que o mar vai morrer, os homens vão ter doenças e tudo mais, são consequências do que a gente está fazendo para a terra, do que a gente está causando para a natureza e tudo mais, e ela vai cobrar isso o dia da gente. Lá no 8 e 9, "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo.
Então, essa proteção que nós temos entre o Sol, né, e a Terra, ela vai ser quebrada, já está sendo quebrada, né? Esse efeito estufa que a gente tem e tudo mais, ele está piorando cada vez mais e, consequentemente, é o que fala aqui, né? Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para que lhe dessem glória. Então, o que fala exatamente aqui, né? Nós estamos vendo essa situação acontecer na Terra. Infelizmente, né? Os raios do Sol, ultravioleta e tudo mais, eles estão entrando com mais frequência e mais frequência sobre a Terra e, consequentemente, vai acontecer isso que está falando, né? Lá no versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles morderam as suas línguas de dor. Então, assim, o reino da besta, né, o reino de Satanás, de Lúcifer, ele também vai sofrer suas consequências, né? E como fala aqui, o quinto anjo vai derramar sobre a besta e seu trono, né, os seus seguidores e tudo mais, para que eles possam sofrer também, né? Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Falta de água, né, por causa do calor e tudo mais. Então são coisas que podem vir, já estão acontecendo, né, mas podem ser mais frequentes aí no futuro. Lá no versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E no 18, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então o sétimo anjo, ele veio com essa taça, né, derramando sobre a terra um grande terremoto que nunca havia acontecido. Lá no livro do Instituto, fala o seguinte, né, sobre essa parte. Infelizmente ou felizmente, a Terra ela vai precisar passar por uma destruição. Na verdade, a Terra ela vai precisar passar pela morte física para que ela possa ser ressuscitada e ela possa ter sua glória celestial. Ou seja, para que a Terra ela possa ser celestializada. Para que isso aconteça, ela vai ter que passar por todo esse processo de destruição. Então, lá no manual fala o seguinte: quando chegar esse grande dia, a Terra passará por grandes transformações. Cremos que será um dia de restauração e que a Terra será renovada. Fomos informados de que durante esse período de renovação, o Senhor ordenará a grande profundeza que se voltará para os países do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra. E a terra de Jerusalém e a Sião regressarão aos seus próprios lugares. E a terra será como nos dias antes de sua divisão. Então a terra, na verdade, ela vai passar por uma transformação física e tem muito a ver com como a terra era antes de sua divisão, lá antes do dilúvio. Né? Então, na verdade, a terra ela vai voltar, a parte física, ela vai voltar a ser exatamente como ela era antes do dilúvio. Geralmente prevalece a ideia de que a divisão que a Terra sofreu nos dias de Peleg foi somente de natureza política. Porém, através desses ensinamentos do Senhor, temos a clara certeza de que tal divisão foi literal. E que quando Cristo vier novamente, ela voltará a ter as mesmas condições físicas que existiam antes de ser dividida. O mar retrocederá para o norte e a terra assumirá sua forma primitiva. Nessa época, a terra de Sião, que é a América, e Jerusalém, Palestina e todas as terras que lá pertencem, serão restauradas aos lugares em que se encontravam no princípio. O Salvador ficará no meio de seu povo e reinará sobre toda a carne. Então, o reino milenar de Jesus Cristo, ele vai ser centralizado, né,
para que Cristo possa reinar nesse centro. Aprendemos através de nosso estudo que os iníquos e todas as coisas corruptíveis serão consumidos e que não lhes será permitido habitar na terra quando essa época chegar. Então, a gente sabe, na verdade, que o milênio ele vai ser dividido em algumas etapas de ressurreição. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em uma outra aula. Mas, por exemplo, durante toda a parte do milênio, a grande parte do milênio, a Terra, na verdade, ela será habitada pelos justos. Então, ela não será habitada pelos iníquos, né? Justamente durante esse governo de Jesus Cristo, nessa central dele, né? Que seria a Jerusalém, a Nova Jerusalém, no caso. E no final do milênio, os iníquos, né, eles vão começar a passar pelo processo de ressurreição, né? E aí vai acontecer uma outra situação que a gente vai falar em uma outra aula, ok? Bom, falando então da destruição da terra, e falaremos também sobre a destruição dos iníquos que aconteceria. Lá no capítulo 17, fala sobre a queda, não a queda ainda da Babilônia, mas fala sobre a visão sobre a Babilônia e a sua queda, né? E fala o seguinte, lá no 1, de 1 até o versículo 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quando fala essa grande prostituta, está falando sobre Satanás e seus domínios. Por que eles usam esse simbolismo de prostituta? Porque, na verdade, é como se os iníquos, eles deitassem com a iniquidade. Então, os iníquos, eles como se sentem prazer com a iniquidade, com o reino de Satanás, né? Então, quando está falando aqui sobre a grande prostituta, eles utilizam essa situação de prostituta para falar exatamente sobre isso, sobre Satanás e os seus domínios, com a qual se prostituíram os reis da terra. Lembra que eu falei? Então, os reis, as pessoas se contaminaram com essa iniquidade, com Satanás e seus domínios. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata. Quando está falando aqui uma mulher, aqui na verdade está falando sobre um conjunto de práticas contra o evangelho. Então o que ele viu foi um conjunto de práticas contra o evangelho, e esse conjunto de práticas tinha uma base. E qual era essa base? Uma besta de cor de escarlata. Ou seja, era Satanás, Lúcifer, com sangue e pecado. Sangue por quê? Porque, na verdade, por causa da besta, né, por causa de Lúcifer e seus seguidores e tudo mais, muitos santos já foram destruídos, muitos santos já morreram defendendo o evangelho. Então, esse sangue simboliza o sangue dos justos que perderam a vida por defesa do evangelho, né? E aqui a cor de escarlata simbolizando esse sangue e também o pecado. Então, lembrando, né? Então, quando está falando dessa mulher, é um conjunto de práticas contra o evangelho. E essa mulher estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Cristo. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Lá no 8 fala,
a besta que viste foi... Ele começa a explicar, né? Na verdade, dá um resultado do simbolismo que ele tinha falado antes. Então ele fala, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Então olha só, a besta que viste foi, ou seja, está falando de Lúcifer lá na vida pré-mortal. Então a besta que viste foi relacionado à vida pré-mortal. E já não é. Ou seja, por que não é? Porque aqui na Terra, na mortalidade, Lúcifer ele perdeu um certo poder, porque Cristo ele fez a expiação. Quando Cristo fez a expiação, ele venceu a morte e venceu o pecado. Então ele deu a chance para que nós pudéssemos nos arrepender, e ele deu a chance para que nós pudéssemos ressuscitar. Então ele venceu isso. Então quando ele fala que Lúcifer ele não é, porque aqui na mortalidade ele perdeu esse tipo de poder. E há de subir do abismo. Ou seja, ele há de subir do abismo. Ou seja, na época do milênio, será realmente o fim do reino terrestre. Então esse reino que nós conhecemos aqui, que hoje é governado por Lúcifer, apesar de Cristo ele ter vencido, né, a morte, o pecado e tudo mais, o mundo de hoje, ele está sendo governado por Lúcifer, suas ideias, suas abominações. Então, esse reino terrestrial, ele vai ser eliminado. Então, por isso esse simbolismo que ele fala. A besta que viste foi vida pré-mortal, já não é na mortalidade e há de subir do abismo, ou seja, na época do milênio. Lembrando que no final do milênio, Lúcifer ele vai ser solto, ou seja, ele vai voltar. As pessoas, na verdade, vão dar vazão às ideias de Lúcifer novamente no final do milênio e ele voltará a ter poder sobre as pessoas lá no final do milênio. Por isso que no final do milênio, as pessoas que seriam de ordem terrestre, elas vão começar então a ressuscitar. Porque essas pessoas, na verdade, elas vão começar a dar ouvidos a Lúcifer novamente. Então, quando fala que Lúcifer ele vai ser solto, né, lá no final do milênio, é exatamente sobre isso. Ele vai voltar a ter influência sobre as pessoas. Porque as pessoas vão dar esse tipo de trela novamente a ele. Lá no versículo 10 e 12, fala o seguinte, explicando ainda, né? E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Ou seja, Satanás e seus servos, eles vão cair, eles vão ser destruídos. Lá no versículo 14, 15 e 16, aqui fala sobre como eu posso falar, a derrota de Lúcifer e a conquista de Jesus Cristo e seus seguidores, né? Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Quem ganhar o reino celestial, na verdade, eles são chamados de eleitos, eles recebem um chamado, ou seja, esse chamado de eleição é uma garantia de que eles vão ganhar a exaltação, que é o maior reino, maior parte, né, do reino celestial. E disse-me, as águas que viste, onde se assentava a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo.
Ou seja, a besta lá, a prostituta, com seus 10 chifres e tudo mais, esses 10 chifres vão trair a prostituta, ou seja, os iníquos matarão os próprios iníquos. Então será iníquo contra iníquo, né? Destruindo um ao outro. Lá no capítulo 18, só para a gente encerrar, na verdade, capítulo 18, 1 e 2. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, a terra foi iluminada com a verdade de Deus, com as verdades dele. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito mundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Ou seja, não está falando de coito, aqui está falando, na verdade, de couto. Couto é um refúgio de assassinos. Então, a Babilônia, com esse refúgio de assassinos, ou seja, com todo o seu reino de iniquidade, caiu, né? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Nós não moramos numa redoma, né? A gente não mora numa redoma que dá para poder separar as pessoas que estão tentando fazer o certo daquelas que estão fazendo as coisas erradas. Mas aqui no manual tem uma citação interessante, eu gostaria de encerrar essa aula com essa citação. Se estamos vivendo, essa é uma citação de Joseph Fielding Smith, se estamos vivendo a religião que o Senhor revelou, que dele recebemos, nós não somos do mundo. Não devemos participar de sua insensatez, nem de seus pecados e erros. Erros filosóficos e doutrinários, erros relativos ao governo ou ao que quer que seja, pois não temos parte com eles. Tudo o que viemos fazer aqui é guardar os mandamentos de Deus, sermos fiéis a todo o convênio que fizemos e as obrigações que assumimos. Se alguma vez vou a um jogo de futebol, de beisebol ou participo de qualquer outro divertimento, como de vez em quando faço, invariavelmente estarei cercado por homens e mulheres que estão tirando barofas de cigarros, charutos ou cachimbos imundos. Isso me aborrece bastante e fico um pouco perturbado. Então eu volto para minha mulher e se lhe digo alguma coisa a respeito, ela me responde: lembre-se do que me ensinou. Você está no mundo deles. Este é o mundo que eles vivem. Isso faz com que eu volte à razão. Sim, nós nos encontramos em seu mundo, mas não devemos pertencer a ele. Sim, e por este mundo lhes pertencer, eles prosperam. Porém, irmãos e irmãs, o mundo deles está chegando ao fim. Ele não tem muitos anos de vida. Eu posso assegurar-vos disso. Dia virá em que este mundo não mais existirá, pois ele será transformado. Teremos um mundo melhor, um mundo digno, porque quando Cristo vier, purificará a terra. Estamos vivendo nos últimos dias, dias perigosos e assustadores. As sombras estão adensando a noite e a noite rasteja sorrateiramente para nos envolver. Tem uma citação interessante aqui também que fala o seguinte: o desafio que temos atualmente é o de sermos uma luz para o mundo. Se os 3 milhões de membros da igreja, que hoje são muito mais, né? Essa citação foi de 72. Mas se os membros da igreja viverem os princípios do evangelho, todos os erros do mundo se dissiparão. Se assim fizermos, o mundo se voltará para nós e eliminaremos a frustração que aflige com a paz do evangelho. Nós podemos ser uma luz para o mundo. Essa que é a grande mensagem do Apocalipse. Na verdade, é o que eu tenho falado desde a primeira aula, né? O Apocalipse é um livro de esperança para aqueles que tentam fazer o que é certo. E que possamos lembrar disso. Então, se você gosta de falar aí sobre esse assunto, sobre o livro do Apocalipse, sobre verdades do Evangelho, não esquece aí de curtir, de assinar o canal também e ficar por dentro
dos vídeos que a gente sempre está postando aqui, beleza? E lembre-se, vamos tentar fazer realmente aquilo que o Senhor tem pedido para a gente. Tentar ser uma luz para o mundo, para que nós possamos ser uma diferença para o que está aí fora, neste mundo que é governado por Lúcifer. Então, galera, a gente se vê então na próxima. Um forte abraço e até o próximo encontro aí, tá bom? Bye, bye.